Temos aqui. Pastor, com respeito ao que o senhor falou no bloco anterior, com respeito ao texto tirado do seu contexto, nós podemos concluir que essa é uma estratégia até mesmo usada pelos falsos profetas. Muito. No caso, esses dias eu vi um vídeo, e de Macedo ele fazendo uma pregação com respeito ao aborto. E ele exatamente fez isso que o senhor falou. Ele pegou um texto que, se eu não me engano, está em Provérbios ou Eclesiastes, com respeito a Salomão, falando de algo a respeito do aborto. E ele usou essa passagem, apenas um versículo. Ele conseguiu fazer uma mensagem impressionante, um convencimento enorme dentro da igreja lá, para convencer os membros que o aborto é algo que é da vontade de Deus. Por aí você vê. Nunca nós poderemos chegar à conclusão de um fato desse. Não tem lógica. Está fora dos esquemas de Deus, né? Agora, se você distorce qualquer redação, qualquer contexto escrito, você distorcendo, você dá o caminho que você quiser aquilo dali. Por exemplo, a universal, a mundial, a graça, a Deus é amor, são os experts nessa pilantragem. A universal tinha um jovem senhor aqui em nosso meio, que ele veio da Universal e ele fazia parte já da cúpula, até mesmo porque ele era enfermeiro, essas coisas assim. Então e lá eles explicavam claramente: olha, nós vamos usar na campanha tal essa passagem. Eu lembro que a passagem era de Hebreus, não lembro agora qual o detalhe, mas vocês vão ler o versículo, um exemplo, o versículo 3, mas vocês vão ler só até aqui, não lê mais, porque se você ler mais, era assim, claramente falando, se você ler mais, a pessoa vai perceber que não tem nada a ver. Então você lê só até aqui, não pode ler mais. Aí, lá na campanha, quando eles iam fazer, eles pegavam o texto lá de Hebreus, ia lendo, parava ali e fechava a Bíblia e dizia: está vendo? Está escrito isso. Então vocês têm que... Aí partia para chamar o povo para o sacrifício, para as campanhas, para as correntes, mas eles tinham plena consciência, porque chegava ao ponto de orientar os obreiros e pastores a não ler mais do que aquilo. E outra coisa que eles sempre aconselham as pessoas é não ler Bíblia. Isso é descarado. Basta você ficar ouvindo aí as rádios deles e as televisões. Não tem assunto de ler Bíblia, não tem assunto de estudar Bíblia, não tem esse assunto. E eu já vi um branquinho que tinha na televisão com esse Romualdo aí, o outro era Clodomir. Esses dois chegaram ao ponto de dizer que ler Bíblia é besteira, enquanto Jesus diz: examinai as Escrituras. Eles diziam: ler Bíblia é besteira, exatamente como o irmão está falando aqui, que eles pegam o texto, lê somente até onde lhes favorece, tira o texto do seu contexto e aplica como pretexto, faz o que bem quiser, né? Se eu disser assim: vai lá e compra manga lá. O que é manga? Se você assim, compra manga lá. Comprar manga? A manga é fruta, não é? Mas se eu tivesse conversado antes com alguém e estava conversando sobre camisas, aí de repente eu digo: vai lá e compra lá a manga. Eu não estou falando de fruta. Mas se alguém pegar só a minha palavra final, vai achar que eu estou falando de fruta. E assim são milhões de casos em que você tem palavras que, se elas forem tiradas do seu contexto, elas não expressarão a realidade. Uma dessas é o hábito que nós temos de falar: a camisa com manga. Mas se eu estiver falando de fruta, a manga vai significar outra coisa, mas é a mesma palavra. Isso é o que nós chamamos em português de homônimo. Como é que é? Homônimos. Então, justo. Então, são palavras
iguais, mas dependendo do contexto, do assunto a ser tratado, ela vai ter um sentido diferente. Na Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia não é um livro escrito. Não tratamos de texto, não tratamos de idioma, não estamos tratando do português. É a mesma coisa e tanto se aplica. Eu estou falando aqui da manga, uma aplicação natural, mas eu posso pegar uma situação bíblica e transportar para o espiritual. Então, daqui a pouco eu estou dizendo que Deus aprova o homossexual. Ah, não tem aí um maluco intitulado pastor Neemias, não sei o que, o nome do cara, que foi o primeiro a sair com a ideia de que Davi e Jonas eram homossexuais? Hã? Não, esse é um moderno, né? Esse outro foi o primeiro que começou com essa loucura. Que Davi, acho que era Neemias Marião, o nome do camarada. Então ele disse o seguinte: Davi e Jonas eram homossexuais. Aí os repórteres, mas por que o senhor diz isso? Ele disse, não, porque está escrito aqui que a alma de Davi se apegou à alma de Jonas. Porque está escrito que a alma de Davi se apegou à alma de Jonas, o infeliz condenado ao inferno está dizendo que Davi e Jonas eram homossexuais. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ou seja, ele está completamente retirando um texto do seu contexto e provavelmente a filha dele devia ser lésbica, os filhos homossexuais e ele outro, está querendo sustentar as aberrações dele. Nunca, não tem lógica. Como que Deus ia investir tanto e abençoar tanto Davi e livrá-lo tanto se Davi fosse um transgressor a esse ponto, condenado ao inferno, porque a Bíblia diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, serão lançados no inferno. Isso sim a Bíblia diz. Então, o que acontece? Hoje, né, os homossexuais estão aí com uma bandeira, outdoors, escrito que o mais importante é o amor. Então, quer dizer, nós nos amamos. Né? Aí você vê, não sei quem já viu aquelas fotos que está na internet, a noiva, o cara de terno, cabelo encaracolado, e a noiva dele, um outro mulato, de barba, bigode, usando aquela expressão popular, né? O maior negão, o cara fortão, e de saia. Ah, que lindo, apaixonante, dá até para vomitar, irmão, uma cena dessa. Então, aí eles vêm com o slogan, o mais importante é o amor. Não, o mais importante não é o amor. Amor sem justiça não vale para nada, porque Jesus disse, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, não disse de amor. Jesus priorizou a justiça acima do amor. Essa é a minha opinião, isso é o que eu entendo da Escritura. Não adianta, amor, 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 a justiça tem que ser feita. Então, são textos fora dos seus contextos. Aí usam textos de Paulo para apoiar o homossexualismo. Imagina se Paulo era um homossexual. Usam textos de Jesus para apoiar o homossexualismo. Imagina, né? Ah, tá. Acho que foi esse Gladstone, né? Sei lá, esse doido aí chegou ao ponto de declarar que Jesus era homossexual. Você sabia disso? Declarar que Jesus era um homossexual? Não, vê que Jesus nunca se casou. Tem a declaração dele na internet? Jesus nunca se casou. E a Bíblia diz que o apóstolo João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então, Jesus tinha um caso com João. O que é isso? São textos fora dos seus contextos, são interpretações malucas, loucas, né? E no entanto, quando Jesus se manifesta em Apocalipse, diz,
claramente que os efeminados, os homossexuais, etc., não herdarão o reino de Deus. Ora, mas ele não foi um? O cara está dizendo que ele foi. Então, essas são as interpretações loucas. Você vê, por exemplo, Jesus, quando ele aparece no cenário, lá no templo, ele está com quantos anos? 12 anos, né? Jesus ali foi interrogado no meio dos doutores, quando da festa da Páscoa, né? Se não me falha a memória, os pais foram, depois retornaram, vindo que Jesus não estava no meio deles. Aí Jesus aparece ali. Depois, com quantos anos Jesus aparece no cenário de novo? Com cerca de 30 anos. 18 anos depois, Jesus volta a aparecer no cenário, segundo as narrativas bíblicas. Aí vem os hindus, né? O povo da Índia, aqueles pagãos todos, e dizem, inclusive tem livros escritos por aí, dizendo que esse período de 18 anos de Jesus, Jesus foi ser educado no meio dos indianos. Olha que loucura, que loucura, que loucura. A Bíblia diz que ele foi educado lá, nesse período. Que loucura, é uma coisa louca. Quem foi Jesus nesse período de 18 anos que ele some do cenário? Foi simplesmente o filho do carpinteiro, fazendo mesa, cadeira, trabalhando, indo para a sinagoga, estudando, tendo uma vida normal. Por que Jesus não é mencionado? Porque ninguém atentou para o fato de quem ele era. Quando chegou a hora dele, ele se revelou, se manifestou. Mas esse período, o que dizem os loucos? Que Jesus foi criado no meio dos hindus. Inclusive, uma vez, há alguns anos atrás, um louco me parou aqui na porta. Não, você sabia que Jesus foi criado no meio dos indianos? Eu falei, sabia. Ele me contou. Vou fazer o quê, meu irmão? Vou fazer o quê? Eu estou sabendo. Ele até enfeitiçou umas cobras, tocava flauta. Se querem palhaçada, eu também sei ser irônico. Então, tem que tomar cuidado com esse negócio de tirar texto dos seus contextos. Você vai acabar na cova. Então, não crie regras, siga regras. E não deduza o que é uma regra. Espere a revelação chegar até você. Tem mais perguntas? Não? Vamos ver aqui. É de um ouvinte, pastor. Ele diz assim: gostaria que o senhor falasse sobre os Mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Os Mormons, o que é os Mormons? Irmão, repara bem, o que é uma salada, né? A salada tem tomate, cebola, alface, alguns misturam a chicória, espinafre. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Palmito. O que mais? Agrião. Agrião é bom, faz bem para a saúde. Agrião você deve comer. Agrião. Pepino também não somos chegados, mas como? Pepino. Azeitona. E aí pronto. Aí vira aquela salada, né? Você dispensa o resto tudo. Vai só para salada. Com tudo isso aí não precisa dar mais nada. Então, meu irmão, tem religiões que fazem isso. Aliás, por quê? Porque o diabo ele não tem uma flecha para atingir um alvo, ele quer atingir todo mundo. Então tem gente, posso assim usar essa expressão, de baixa cultura, de média cultura, de alta cultura, ele usa um monte de argumento, o negócio é ele tentar alcançar o maior número de almas possível. Então, tudo isso aqui junto, aí vem, se você colocar tudo isso junto, o que faltou? Sal. Bom é o sal, então vamos fazer a campanha e vamos distribuir o sal ungido. Aí começa o mercenarismo, né? Então, o sal é aquela pitadinha para dar o paladar em tudo. O sal é a pitada de verdade que existe nessas falsas religiões, como por exemplo está sendo perguntado ali os Mormons. Se você ler os primeiros livros, ali o livro dos Mormons, quem já teve um livro dos Mormons? Ninguém? O livro dos Mormons, ele é subdividido em vários livros, semelhante a uma Bíblia. Mas o que acontece? Nos primeiros livros, ali no primeiro, segundo livro dos Mormons,
Tem livros ali que ele é apenas uma cópia do livro de Mateus. O outro é uma cópia do livro de Lucas. Então, as pessoas ao lerem aquilo ali, se deparam com algo coerente, verdadeiro. Mas depois, no prosseguir, no desenvolvimento da leitura e das páginas, aí a pessoa começa a encontrar outras coisas pelo caminho, começa a encontrar a chicória, o alface, né? O espinafre, começa a encontrar um monte de outras coisas dentro daquela salada que é o livro dos Mórmons. Tem gente que se ver um culto mórmon numa praça, não consegue identificar, acha que é um culto evangélico. Cantam canções de amor, instrumentos legal, tudo bonitinho, igualzinho um culto evangélico, mas essa é a aparência. A essência é o problema. Então, os Mórmons, eles possuem um livro que tem alguns livros, inclusive, semelhante ao nosso, né? Uma versão diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Falando de Jesus, falando das obras de Jesus, falando o sermão do Monte das Oliveiras, as bem-aventuranças, Evangelho de Lucas, tem isso dentro do livro dos Mórmons. Mas quando você passa da metade para frente, aí você começa a se deparar com as aberrações semelhantes aos muçulmanos, semelhantes ao islamismo. Que Deus se revelou ao profeta Mórmon e que ele é a única revelação, só ele tem o conhecimento de Deus e todos têm que se curvar a ele. Aí começa aquela baboseira. Aí, ou seja, o tal do Mórmon toma o lugar de Cristo, ele passa a ser superior a Jesus. Então eles começam dizendo do Evangelho de Jesus, da obra de Jesus, mas depois que Jesus foi para o céu, não escolheu mais ninguém, se manifestou ao bendito lá do Mórmon, né, o infeliz, e nomeou ele como profeta universal de todos os tempos. São baboseiras e mais baboseiras que nós vemos por aí. Então, este é o problema dos Mórmons, que vão para o inferno, não servem o Deus que nós servimos, eles servem um tal de profeta lá, ou sei lá que nome dá, chamado Mórmon, semelhante à religião do islamismo, que aparece nos seus primeiros livros falando de benignidades, bondades, fraternidades, mas depois apresenta o servo do diabo, o servo de Satanás chamado Maomé como o único profeta. E para nós, único e soberano, só Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus nunca, jamais instituiu, nem nunca, jamais instituirá ninguém para o substituir. Ele é absoluto. Então, você quer conhecer uma religião verdadeira e uma falsa? É muito simples. Se Cristo está centralizado como soberano, cultuado e adorado, ali tem verdade. Se Cristo deixou de ser o centro da atenção e outras coisas passaram a ser o centro da atenção, você está diante de uma religião satânica. É muito simples identificar. É uma pergunta da Renata, ela diz assim, Pastor Tupirani, o senhor poderia falar um pouco sobre o que a Bíblia realmente diz sobre sexo antes do casamento? Pois eu vejo e ouço muita gente por aí, condenando sem nem explicar direito, mas fazendo isso com muita inquisição. Eu gostaria de entender isso melhor. Nós temos um padrão, né? Nós temos aquele padrão, já viu? Quem casa, quer casa, e não sei o que, são padrões que existem. Então, veja bem, se uma pessoa... Primeiro nós teríamos que dizer o seguinte, tá? O sexo antes do casamento. Aí vai do conceito da cabeça de cada um, do que essa pessoa considera um casamento. A partir do momento que as pessoas assumem um compromisso de fidelidade conjugal, dentro da minha cabeça inocente, nós estamos diante de um casamento. Dentro da minha mente inocente, né? Se alguém me condenar, vai me condenar na minha inocência. Eu acho que se duas pessoas assumem um compromisso, essas pessoas assumiram um casamento. Ou o que era o casamento desde os tempos de Adão? Ou o que é um casamento hoje? Não é quando duas pessoas se assumem e decidem constituir uma família? Se esse projeto
foi definido, nós estamos diante de um casamento. Agora, as pessoas acham que casamento tem que ser aquela declaração pública, festa na igreja, come, bebe, culto na igreja, culto de gratidão, pastor celebrando ou padre rezando missa. Não, isso aí não é o casamento. O casamento é o compromisso entre duas pessoas. Então nós temos que partir de uma base muito primitiva para podermos entender a realidade. Só que a mente humana já está tão cauterizada e tão projetada que hoje as pessoas veem duas pessoas se unirem para morar juntas, diz assim, fulano foi morar junto. Casou não, não casou não, foi morar junto. Ora, esse morar junto, a minha Bíblia diz que é casamento. A minha Bíblia diz que quando duas pessoas resolvem se assumir, não, mas não tirou certidão de nascimento. A minha Bíblia não pede certidão de nascimento, nem o meu Deus. Bom, o mundo está nos ouvindo aí? Está conectado? Bem, eu não tenho certidão de nascimento. De nascimento eu tenho, né? Obrigado pela ajuda aí, irmãos. Então, eu não tenho certidão de casamento. Sou casado. Respeito a minha esposa, ela me respeita. Constituímos uma família e até aqui nos tem ajudado o Senhor. E ai do diabo se ele aparecer na minha frente. Na visão de muitos pastores bestas, eu estou em pecado. E quando eu quero provocar, eu chego logo assim, irmão, é mesmo, irmão? Eu não tenho certidão de casamento. As pessoas abrem um olho, falta pouco fundir um no outro. Pá! Tô nem aí, meu irmão, vou levar em dia. Foi assim que Jesus me deu entendimento, foi assim que ele me chamou e acabou a história. Eu não dependo de que o Estado reconheça as minhas ações. Deus me trouxe a minha esposa, me determinou esse casamento, eu sou casado e dou em quem doer. Acabou a história. Então, são conceitos. Agora, claro, se a pessoa não pensa, não tem um compromisso, se ela vive uma libertinagem, não, estou com essa aqui, mas quem sabe daqui a 3 meses eu estou com outra, aí já é outro problema, aí já é um problema de personalidade, aí já é um problema de caráter, aí já é um problema de conversão, aí já é uma série de outros problemas. Eu estou falando do que condiz a um casamento, dos compromissos, do relacionamento que duas pessoas têm que ter, do respeito que duas pessoas têm que ter. Tem tanta gente que vive debaixo do mesmo teto e que não tem respeito. Tem gente que vive debaixo do mesmo teto, oprimidos. Marido oprimido por mulher, mulher oprimido por marido, filhos vivendo em opressão. Mulher que não fala com ninguém porque o marido proíbe. Marido que não pode passar e dar um bom dia para uma mulher do outro lado da rua porque a mulher não gosta, a esposa não gosta. Isso é casamento? Isso aí foi uma junção do acaso do destino. Casamento é respeito, casamento é confiança, casamento é liberdade, meu irmão. Entendeu? Casamento é você pegar assim R$500, dar para tua esposa, vai passear no shopping. Entendeu? Quem vai fazer isso aí? Casamento é liberdade, casamento é paz, alegria, confiança. Isso é casamento. Agora, aquela velha história. O telefone toca, a mulher foi atender, voltou calada. Quem era? Belo casamento, né? Quem era? Não era ninguém não, era um engano. Eu pego esse cara. Se eu ver esse engano de novo, eu pego ele. Não é nada disso. Casamento é paz, liberdade. Então, parte-se do princípio, né? Se uma pessoa está apenas pensando em relacionamento sexual, sem compromisso, ela pode estar ferindo os padrões morais de uma sociedade e até os conceitos mais primordiais do próprio Deus. Agora, eu não costumo citar regra não, quando a Bíblia não me dá entendimento claro de algumas coisas, sabe qual é a minha resposta? Irmão, vai orar. Se Deus disser sim, é sim, se Deus disser não, é não. Eu não tenho resposta para tudo. Por quê? Porque a Bíblia tem assuntos que a Bíblia não é detalhada. A Bíblia não é detalhista em certos assuntos.
Agora, uma coisa eu sei, que casamento é quando as pessoas chegam uma diante das outras, né? E aí, vamos viver junto? Se disse vamos viver junto, meu irmão, está dizendo vamos casar? Acabou. Não tem que ter festa, não tem que ter culto de gratidão, não tem que ir para o cartório dar dinheiro para o Estado, pagar certidão, não tem que nada disso. Se quiser fazer tudo isso, faça, mas isso não é a revelação do casamento. A revelação do casamento é a predisposição de compromisso de um para com o outro. Isto sim é bíblico, né? Agora, outras coisas que eu não falei aqui com certeza, tem dúvida? Ora, né? Ora. Porque eu, quando fui me casar pela segunda vez, eu orei. E Deus falou assim, esquece esse negócio de certidão. Eu falei, Senhor, e como é que as pessoas vão ver isso? Ele disse assim, não interessa, interessa como eu vou ver isso. Amém, meu irmão? O que eu aprendi, a confiança que eu tenho hoje, não foi porque eu consultei um irmão, poxa irmão, e aí, eu caso, eu tiro certidão, isso vai servir de testemunho? Não, eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, e aí, como é que vai ficar as coisas? Vai ficar assim, 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 então é assim que vai ficar. Acabou a história. Amém, meu irmão? Se alguém gostou, gostou. Se alguém não gostou, não gostou, e não estou nem preocupado com quem gostou ou deixou de gostar. Essa é a regra que Jesus deu para a minha vida e é nela que eu vou andar. Uma pergunta do Romo, ele diz assim, pastor, sobre jejum, gostaria que o pastor me tirasse a dúvida sobre o texto de Joel 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Sim, o jejum aí está dentro do contexto de toda a escritura do Antigo Testamento. A palavra jejum aí, ela entra no sentido de calamidade, tá? É só examinar. A Nínive jejuou, mas Deus não pediu para eles jejuarem. Deus mandou Jonas ir a Nínive pregar o arrependimento. Eles se arrependeram. O rei sentiu a calamidade que estava para acontecer, a destruição da cidade, e chegou ao ponto de fazer até os animais jejuar. Imagina se Deus estava preocupado com o animal jejuando. A pregação foi para os animais? Animal tinha alguma coisa para se arrepender? Não. E alguém se arrepende por causa de jejum? Eu não conheci ninguém até hoje que se arrependeu por causa de jejum. Agora, nós sentimos sim, muitas vezes, a pressão da calamidade, a angústia e até jejum, muitos de nós já fez acreditando que essa era a realidade. Então, jejum lá em Joel, está dizendo, quando Deus diz assim, e com jejum, porque era o costume do povo, quando Deus está falando de uma destruição, e é o contexto de Joel, Deus está chamando ao arrependimento, é o contexto de Joel, o jejum entra como reconhecimento de uma calamidade que está sendo pré-anunciada pelo profeta Joel. Então Deus mesmo diz, vocês têm que se converter de tudo que é maneira, rasgar, não as vestes, tem que rasgar o coração. Jejua aí, mostra a calamidade de vocês, enfim, a situação é terrível e é emergente. O jejum ali está dentro do contexto de calamidade. Não que o jejum fosse significar o arrependimento deles. Eles poderiam ficar sem comer uma semana e ainda assim continuar praticando impiedade. Então o jejum não leva ninguém ao arrependimento. O arrependimento é uma mudança de direção, uma mudança de caráter, uma mudança de personalidade, uma mudança de práticas, uma renovação das suas obras. Isto é arrependimento. E é o que Deus está pedindo ali. E Deus diz assim, e acontecerá que depois deste arrependimento, depois desse reconhecimento, aí sim eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão visões, sonharão os vossos velhos, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Depois desse vosso arrependimento, o que não se cumpriu, como Pedro diz lá em Joel. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Não, aquilo foi parecido. Isso aqui é para depois que a nação de Israel estiver quase sendo trucidada e Jesus for implantar o seu reinado milenar. Esta profecia desta efusão do Espírito sobre a nação judaica
só e somente só no milênio. Então, Deus está dizendo que depois que haver um arrependimento, e ali o chamado é geral, o chamado é para sacerdote, para o povo, para os príncipes, para os escribas, o chamado de arrependimento ali é geral em Joel. Por quê? É o que ele quer para poder derramar do Espírito. E isso só vai acontecer quando? No milênio. Amém? Então, jejum não é a questão simples jejuar. O jejum aqui está representando a calamidade que deveria ser reconhecida pelo povo, calamidade pré-anunciada e a calamidade da miséria espiritual que eles estavam vivendo. Mas não. Mais alguma pergunta por aqui? Nós? Ninguém? Nem o minha? Quem quer ir embora? Ninguém quer ir para casa? Bom, então nós vamos concluir, vamos estar encerrando. Eu apenas quero ressaltar para você o que nós mencionamos aqui sobre regra. Só isso para nós concluirmos. Sempre que você estiver pensando em ter uma atitude ou julgar uma situação, você tem que sempre entender, você não é a regra. As coisas não têm que ser aquilo que eu penso, as coisas têm que ser aquilo que Deus revela na sua regra. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, já teve gente aqui que entrou nesse ministério e saiu daqui criticando. Não, eu gostei de lá, da palavra, gostei do trabalho, mas uma coisa eu não gostei, porque o pastor lá ele não dá oportunidades. A pessoa chama de oportunidade, é tipo assim, eu chamar cada pessoa, vem aqui para frente, pega microfone, cada um fala uma coisa. Não, a regra aqui é que quem fala sou eu. Essa é a regra desse ministério. A regra aqui é essa, quem fala sou eu. Então, se Deus chamar uma pessoa para este lugar, né, que nem essa mesma pessoa chegou perto de mim e falou assim, pastor, Deus falou comigo. Claro que eu sempre me assusto com esse negócio de Deus falou comigo, mas eu até então acredito, né? Tá dizendo que Deus falou comigo que meu lugar é aqui. Ué, antes de terminar a semana já estava me criticando, dizendo que eu não dava oportunidade. E o Deus que chamou ele para cá? Que rolo, que confusão. Um outro chegou aqui, depois de quase um ano aqui, disse assim, pastor, Deus me levou para outro lugar. Eu falei, é mesmo, irmão? Já orou? Já orei, Deus me confirmou. Deus me quer lá numa Assembleia de Deus, lá de Bom Sucesso. Eu falei, é mesmo, meu irmão, se Deus mandou, não, vou, porque lá também é uma igreja de Deus e eu vou para lá. Tá bom. Aí foi. Aí chegou lá e viu o Marcelo Crivella em cima do púlpito pregando. Falou, não, Deus não me chamou para cá, não. Aí saiu, aí foi lá para o Silas Malafaia. Aí veio falar comigo, não, eu pensei que Deus tinha me chamado para a igreja de Bom Sucesso, mas não foi não, cheguei lá, ouvi o Crivella pregando, eu fui lá para o Silas é um homem de Deus, o Silas, tá. Aí daqui a pouco, o Crivella que pregou em Bom Sucesso, estava pregando também lá no Silas. Aí, pô, não, aí já veio para cá todo confuso. Eu vou voltar lá pro Jaime Soares, que chama o cara lá. Aí voltou para a Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Aí ficou se arrastando lá 2 meses. Aí eu encontrei com ele. E aí, como é que tá? Não, eu saí de lá também, então eu fui para tal lugar. Falei, então tu tá em tal lugar. Não, já saí também. Fui para a comunidade da Zona Sul. Foi para a comunidade da Zona Sul. Resultado, rodou, daqui a pouco quem está lá na comunidade da Zona Sul? Não adianta, meu irmão. Se tu quer Jesus, só encontra dobrando os joelhos, senão tu vai achar Crivella para tudo que é lado. Parece um multi-homem, já viu aquele desenho? Multi-homem. Então, aí resultado, foi para a comunidade da Zona Sul, disse que tinha se encontrado, até ver o Crivella lá de novo. Hoje ele está onde? Lá na comunidade dos desviados. Hoje ele está na comunidade dos desviados. Passa pelo cara, não está em lugar nenhum, não quer saber de igreja. E quando ele saiu daqui,
Ele saiu dizendo que aqui não tinha mais nada para ele aprender, que ele já tinha aprendido tudo. Não está entendendo o quê? Não está entendendo a regra. Meu irmão, você pode até ter aprendido tudo, sei lá que tudo, eu nunca aprendi tudo, porque a Bíblia diz, clama a mim, responder-te, anunciar-te aí coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então esse aprender tudo, só que a pessoa diz o seguinte, eu já aprendi tudo, ou seja, todo o meu conhecimento bíblico, ele julgou que já tinha absorvido. Então ele já tinha aprendido tudo comigo. Ele esqueceu que ele tinha que aprender com Jesus, com a regra. Você pode aprender tudo que eu sei, você pode aprender e muito mais. Claro que muito mais, sem dúvida que muito mais. Agora, uma coisa é você estar aí aprendendo comigo. A minha fonte se esgota, mas a de Jesus não se esgota. Então a visão errada, eu vou para aquela igreja porque eu vou aprender com aquele pastor. Não, se Jesus te trouxe para aquela igreja, tudo bem, fica ali e aprenda com Jesus. Seja através do pastor, seja através do louvor, seja através do que for, mas a sua visão, o seu alvo é Jesus. Senão você vai encontrar crivela para tudo que é canto. E aí não tem jeito. Então, siga, irmão, a regra. Aprenda a seguir a regra. Este é o ponto que nós queremos, assim, então, concluir. Se você ficar atentando para uma série de coisas, uma série de fatores, esquecer as regras que tem que ser seguidas, o que eu falo de regra? Eu falo de Bíblia. Essa é a nossa regra. Se você tem a visão de ir para a Escritura, você vai bem. Se você começar a concluir as coisas dentro da sua própria cabeça, imagina uma pessoa chegar aqui nesse ministério, eu tenho quase 25 anos de evangelho, uma caminhada cheia de experiência pela misericórdia de Deus. E uma pessoa chegar nesse ministério com 10 meses de igreja e dizer que já aprendeu tudo. Não tem nem hospício para internar uma pessoa dessa. Não tem nem hospício, meu irmão. Deus permite que a gente coloque para fora um pedacinho de experiência a cada dia. Um pedacinho. São 11 anos de ministério comigo pregando aí. 11 anos. Aonde que você consegue pregar 11 anos? Trazendo dia a dia um conceito de Deus que edifique, que ensine. Como? Eu conheci um caso de um pastor que foi numa igreja, a uma igreja onde eu congreguei 5 anos, 5 bons anos para onde Deus me dirigiu. E de repente lá no gabinete do pastor, veio um pastor, e o pastor disse assim para ele, pastor, eu não sei mais o que eu faço da vida, eu já preguei em tudo que é livro bíblico, já preguei sobre amor, já preguei sobre prosperidade, já preguei libertação, já preguei de Gênesis e Apocalipse, eu já preguei tudo, e agora eu não acho mais mensagem na Bíblia, eu não sei o que eu faço, eu não consigo mais pregar. Eu prego o Evangelho, comecei a pregar o Evangelho com 24 anos, estou com 44, e cada vez que eu abro a Bíblia tenho que pregar. Ou seja, você depende de Deus para pregar, mas a pessoa perde a visão do espiritual e ela acha que ela tem que encontrar na Bíblia a mensagem. Não, a mensagem não somos nós que encontramos. A mensagem ela é revelada. A maioria das mensagens, irmão, a maioria das mensagens desse ministério é um assombro para mim. Eu chego, a Bíblia está fechada em cima da mesa. Eu sento, 17 horas, mais ou menos, onde eu quero parar para começar a ler a Bíblia, para meditar em alguma coisa, depois de uma série de afazeres. Eu pego a Bíblia, puxo para a minha frente e abro. Simplesmente com a intenção de abrir. E começo a ler. Naquele primeiro texto que eu começo a ler, é a pregação do dia. Deus revela aqui. Aí quando eu começo a ler, começam a vir aquelas revelações tremendas, aquela coisa gloriosa. A maioria das mensagens aqui são assim.
Porque nós, seres humanos, não temos condições de produzir uma mensagem, produzir uma pregação. Isso depende de revelação. Se não houver revelação, não é a voz de Deus. É apenas o meu conhecimento, é apenas o meu entendimento. Mas revelação é algo diferente. Teve parece que não sei se foi a última ou a penúltima mensagem, eu ouvi essa mensagem 3 vezes, que eu achei ela fantástica. Não sei se foi a última ou a penúltima, acho que foi a penúltima. Ouvi 3 vezes, que eu achei ela fantástica. Achei ela impressionante. E tem mais, não achei impressionante toda a mensagem, mas um pequeno pedaço que levou 60 segundos, aquilo ali para mim foi demais. Então você é um dependente, você tem que seguir as regras, você não pode se confundir. Então o caso desse pastor que foi lá, eu já não tenho mais o que pregar. Aí sabe qual foi a resposta na época do meu pastor para ele? Quando ele disse, eu não sei mais o que pregar, sabe o que o pastor disse para ele? Prega a Bíblia. Prega a Bíblia. Porque ele achava que tudo que tinha pregado era o conhecimento dele. Ele pregou sobre o amor, ele pregou sobre um monte de coisa. Então a mente dele produziu um monte de coisa. E a revelação? Aí o pastor disse para ele, prega a Bíblia. Amém? Vamos ficar por aqui então, irmãos? Você vai mais cedo para casa hoje? Dá tempo de preparar o almoço e telefonar para mim. Vamos falar com Deus. Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos. A tua graça, a tua compaixão, as tuas misericórdias são mais do que o que possamos contar, Deus. Tu és tremendo, é Deus de amor, compaixão, e nós aqui estamos de pé, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que remirá Israel em apenas um dia, um Deus que triunfará, arrancando a sua igreja da terra, retornando com os seus remidos, um Deus que, assim como está escrito, que tomará a terra e tudo será cheio da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar, porque o Senhor mostrará aos 4 cantos o seu senhorio e a sua soberania. Nós te glorificamos em podermos ser participantes da tua obra, das tuas misericórdias. Capacita-nos, ó Deus, para que verdadeiramente os teus planos através de nós sejam cumpridos e nós possamos ser participantes da glória que está para ser revelada. Como diz a Escritura, aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tem compaixão de nós, ó Deus, misericórdia tem de nós e ajuda-nos, ó Deus, para que os teus propósitos se cumpram e que nós não venhamos a nos perder, pois nós reconhecemos que a porta é estreita e o caminho é apertado. Por isso nós suplicamos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos em paz em nome de Jesus.